Bem-vindo à sua Radinha Libre. Muito obrigado quem tá aí. Vai estar rolando agora, tá rolando essa live agora na página do Facebook da Radinha Libre. Se você tá no Facebook e não tá lá no nosso canal do YouTube, dá um pulo para lá também. Se você tá no YouTube assistindo essa live depois e ainda não tá no Facebook da Radinha Libre, dá um pulo lá no Face também. A gente joga materiais diferentes. Ah, eu ia falar que ambos não, mas o Facebook, eu tô em Shadowban bem brabo, bem brabo. Eu ia abrir essa live, eu abri essa live por 20 minutos na última vez e não deu ninguém. Aí eu até desanimei e desliguei. O foco agora é alimentar o YouTube, mas eu fiquei chateado, porque eu tava esperando mais gente, que eu tinha ficado bloqueado 45 dias na rede do Zuckerberg. Aí eu voltei e falei, pô, vai dar uma galera lá, vamos bater um papo. Acabou que não rolou. É um tema que eu não estava muito falando no meu coração naquela época, né? E agora tá. Eu ia fazer essa live no dia do meu aniversário, que foi dia 31 de maio, acabou que não rolou também, porque eu ia falar, pô, meu aniversário, já vou falar da radinha pra galera, o que que é. Tem gente que tá aí desde o começo, eu acho que a maioria já foi embora, mas a gente está mais aí focado hoje no YouTube e eu queria explicar para vocês o que é o projeto da Radinha. Quem estava lá no comecinho ouviu, muita gente se interessou em participar, agendou com a gente algumas participações e acabou que não rolou. Mas o que é, gente? É para ser uma rádio mesmo. O projeto era esse, nasceu dentro do nosso coração de fazer uma rádio aos modos do que era uma rádio comunitária antigamente. Quem viveu essa parte de ouro aí da década de 80 e de 90 e um pouquinho de 2000, viu que legal que eram as rádios comunitárias, né? Porém, sinal de rádio é uma loucura, para você ter o sinal analógico mesmo, para você ir parar nas estações de rádio aí, AM, FM, só para quem está na máfia, é um equipamento, documentação muito cara. A solução é web rádio. Então tem muita gente rodando com web rádio hoje. Não precisa de muito equipamento. Com algumas horas do dia, se você se planejar bem, você consegue fazer uma. Deixar uma rodando através do software, dos aplicativos que ajudaram muito esse pessoal. E a gente pensou, poxa, a gente gosta tanto de falar de alguns temas aqui, de atualidade, de comportamento, de cristianismo, de política, de geopolítica, de um monte de coisa que as pessoas seguem a gente pela rede social. Seria tão legal se pudesse mesclar isso com outro tipo de programas. E a gente tinha ali uns 8, 9 programas, umas 10 pessoas que estariam envolvidas em participar na rádio com a gente. Tava numa vibe muito legal, aquele momento todo ali no começo do Bovid, porque eu me recuso a falar o termo pandemia, né? Só quando tem mesmo que falar, porque para mim aquilo foi uma loucura. Enfim, vocês sabem de toda a nossa guerra, nossa luta que a gente travou ali e a gente ainda trava, né? Junto com vários outros amigos. Então, pessoal, era para sair ali. O que aconteceu? A gente tinha uma pessoa que a gente confiava demais, contra particularidades que pouca gente ficou sabendo, né? Rolou também que eu tive aquele processo e aí muita gente ficou com medo. Falar em live é sempre um problema, então escorregou uma palavrinha ali direcionada a uma personalidade política, no caso de partido de esquerda, mas hoje a direita também está processando à toa. Então também afastou ali mais ou menos metade da galera, a hora que eu fui processado, né? E aí, pouco depois disso ainda tinha um pessoal que estava interessado, a gente ia fazer, deu aquela desanimada, mas o projeto ainda ia ficar em pé. A gente, cara, tinha uma pessoa extremamente nociva no meio da gente, a gente não sabia. Uma pessoa que a gente confiou demais, né? Quem se lembra aí, pessoal, era uma moça chamada aí Juliana, não vou falar o sobrenome, porque aí não tem como me processar. Mas uma moça aí chamada Juliana estava no meio da gente, participou de live, um monte de coisa, e cara, mas deu um trabalho, jogou assim o nosso projeto no chão, pisou em cima. É uma história meio particular para contar, não exatamente só comigo, mas com um monte de gente. Ela não é golpe financeiro, não é nada disso, mas é assim, uma pessoa que traiu a nossa confiança, mentiu muito pra gente, criou personagens falsos, fakes e tal.
E acabou que desarticulou foi o que ela fez. Ela desarticulou o nosso processo de uma maneira muito macabra. Como ela era alguém que a gente estava confiando muito, para estar no cerne, para estar ali no coração junto com a gente. A hora que a gente viu o que tinha acontecido, e a maldade toda, e a mentira toda, cara, foi um negócio demoníaco mesmo, demoníaco. Aí, realmente, eu vou falar para vocês, deu uma desanimada brava. Na força do orgulho, eu ainda fiquei com vontade de fazer, mas eu falei, não tô sentindo mais aquela... Vocês sabem que aqui a gente voltado totalmente ao cristianismo, aquele coração queimando de Deus, sabe? Eu falei, acho que Deus precisa que eu fique um pouquinho mais me reparando, né? Lambendo as feridas, cicatrizando tudo isso, porque tem uma questão. Se uma pessoa dessa me enganou com tanta facilidade, na verdade era um talento dela, imagine o que pode acontecer se a gente está fazendo um projeto, rádio, falando com um monte de gente, trazendo pessoas, personalidades, fazendo críticas ao sistema, que obviamente era o nosso foco, né? Levar pessoas a Cristo e tirar pessoas do sistema. Esse daí que é o foco. Ainda é. Então, eu falei, cara, se alguém me enrolou com essa facilidade, e no meio de tantas, porque assim foi um negócio com muitas testemunhas, éramos um grupo, e ninguém viu. Teve até gente que viu, mas não teve coragem de falar. Falou, não é possível isso, não é possível o que eu tô vendo. Acho que eu tô vendo loucura, né? A gente teve relatos de uma ou outra pessoa falando. Acabou que não avisou a gente foi sendo enrolado igual um patinho por mais de um ano. Chazinho de camomila e mais uns trequinhos aqui para dar uma acalmada. Então, pessoal, isso aí acabou tirando a gente do foco. Tem a questão também de uma dificuldade séria, que é a nossa parte de equipamentos. Eu estou falando com vocês no celular, na frente de um PC, um PCzinho 2011, sofre. Já até falei em outros momentos a configuração dele, ele roda aqui no milagre. A última live que eu ia abrir foi 2 dias antes do meu aniversário, dia 29 de maio. E eu ia consultar o PC, porque eu estou falando aquela questão da economia secreta, né? Para quem não está vendo, tá super legal, não é por nada não. Tá valendo a pena, é muito mais interessante do que parece. Eu não vejo ninguém mais falando nessa linha assim, juntando essas informações. Vejo bem pouco, na verdade, né? Então é um negócio que está assim, sendo muito bom para o meu coração fazer. Estou me sentindo útil e estou vendo que a gente está passando informações valiosas mesmo para as pessoas. Então ali, acho que a partir de um vídeo que se chama A Coroa Britânica e a Nova Ordem Mundial. E aí a gente vai puxando o novelo ali, já estamos lá no século de 1600 e o negócio ainda vai longe. Depois disso, enfim, mas eu estava falando que a gente tem essa dificuldade de equipamentos, então para rodar uma rádio aí precisava de pelo menos 2 computadores. Se for para trazer pessoas estúdio, tem gente que a gente vai abrir live. Vocês lembram, né? Quanto a gente fez isso aqui em 2020 para combater aí a desinformação da epidemia? A gente trazia alguém, o pessoal simplesmente não tinha um microfoninho, não tinha iluminação, ficava aquela live tosca. Então a gente precisa ter meio que um kit que eu possa ceder a um convidado. Se eu não tiver um estúdio, eu tenho que ter um kit que eu possa ceder a esse convidado para isso. Não é nada muito caro, gente. A questão é que, qual que é o problema? Nesse meio tempo todo, eu era Uber, acabei perdendo o meu carro, tive que vender, me desfazer dele, na verdade. E aí eu comecei a trabalhar, eu sou mecânico de manutenção, né? Já fui chefe disso, trabalhei em multinacionais, tenho um bom currículo nessa área, mas eu estava fora desde 2018, então eu estava afim mesmo de ficar no Uber por um tempo. Enfim, machucou meu joelho, agora que eu percebi... Estou pagando por isso, uma hérnia de disco de tanto ficar sentado vibrando, né? Já tem um problema na lombar, tá? Não é que todo Uber passa por isso. Eu tive esse problema. E um desgaste no joelho, as minhas articulações não são boas. Aí, gente, eu tive que me desfazer do carro e entrei de mecânico. Beleza, entrei de mecânico, fiquei 2 meses, estava animado. A área de robô, eu gosto muito de trabalhar com isso. Era um dispositivo daqui de uma empresa pequena de Santa Bárbara do Oeste para lidar com cana de açúcar. Mano, muito legal.
animado mesmo. E aí a gente ia trabalhar prestando assistência técnica dentro de usinas. O que aconteceu? As usinas, especialmente as chinesas, tá? Sabe a COFCO? A COFCO é essa que comprou o Porto de Santos, que o Tarcísio deu de bandeira lá. A COFCO é uma empresa chinesa, na verdade é uma empresa do partido, literalmente é uma empresa do Partido Comunista Chinês. Eu não lembro o que é as siglas, mas é COFCO. Então tinha COFCO e algumas outras empresas dessas que começaram a exigir dos funcionários da minha empresa o quê? Selo no braço. A marquinha. E aí eu falei, não, gente, vocês me perdoem, eu gosto muito da empresa e eu entendo que vocês precisem de gente para atender essas empresas, mas eu não vou tomar. Então, aí depois de umas 10 dias ali eu fui demitido, estava em fase de contrato, não questiono a empresa, vou fazer o que eles precisam disso, eu questiono todo esse sistema político, por isso que a gente bate aqui na direita, bate na esquerda, no liberal, no progressista, no conservador, no comunista, porque são sistemas que estão encaixotando as pessoas, e hoje as pessoas não se suportam mais, brigam pra caramba. Enfim, todo esse projeto da Radinha é para trabalhar em cima disso, para libertar as pessoas. Não é oferecer uma solução, não é nada, não é isso, é libertar, deixar a pessoa livre. Das minhas sequências aí de vídeo que eu vou fazer aí para frente, já volto na questão da Radinha, é um negócio que se chama, eu anotei aqui, comportamento voltado ao céu, que eu queria falar, cara, não é comportamento exatamente cristão, e nem cristianizado, e nem conservador, e nem de direita, e nem de, muito menos de esquerda, mas eu falo assim, o que move as nossas escolhas? Quem está semeando no nosso cérebro, às vezes antes da gente nascer, já semeou lá no bisavô, as gerações vêm semeando as coisas na nossa mente. Então era para lidar com isso. E aí, obviamente, é baseado na escritura, escritura sagrada, mas não é aquele programa religioso. Não, enfim, vai vir aí para frente, vocês vão saber. Pois eu queria fazer um negócio que chama-se análise de analistas. O pouquinho de gente que vem gostado do nosso trabalho, porque nosso canalzinho é pequeno ainda, no YouTube 125 pessoas, no Telegram 121 pessoas. O pessoal que tem gostado tem perguntado de onde eu me informo e tal, e são mais ou menos uns 30 pontos de informação que eu tiro. E aí eu queria analisar com vocês isso e analisar os grandes formadores de opinião. Né? Como é que tá aí essa questão do Brasil Paralelo? Quem que é esse tal desse outro cara da direita? Quem que é, sei lá, Daniel Lopes, esses caras? Não estou dizendo que eu me informo por eles. Mas o que eles têm falado? São confiáveis? E esse tipo de coisa. Então eu queria fazer esse tipo de trabalho. E isso vai ser aqui no canal de YouTube da Radinha Libre. E tem mais um, que eu tenho inspirado, nessa parte da economia eu tô apaixonado, cara, é muito legal. Eu sempre gostei, mas assim, essa parte da economia secreta, de como que o sistema bancário nos aprisiona já há milênios, e quem são eles e como eles atuam nisso hoje, como eles nos enganam, mano, como eles nos enganam com uma facilidade. Você tá vendo aí Paulo Guedes ainda hipnotizando algumas pessoas que ainda não entenderam, aqui ele veio, então, enfim, eu queria falar sobre isso num negócio que chama, baseado na Maria Lúcia Fatorelli, que ela é uma auditora fiscal aposentada e ela começou a levantar a dívida pública e acabou sem perceber, ela ainda não percebeu, que ela está falando de todo um sistema financeiro milenar que aprisiona toda a nossa, que a gente adora chamar de civilização ocidental, mas isso já se estendeu para todos os 200 países do mundo aí. Mas como que isso funciona? Então ela produz um material riquíssimo, cara. Só que são esses conteúdos de horas e horas e horas, né? O Instituto Borborema acabou de lançar um curso aí também, 11 horas de aulas e tal. Mas fascinante sobre juros, usura. Eu fiquei muito feliz que foi simultâneo ao tema que eu estava falando aqui. Aí um cara que eu gosto muito, que é o Jason Rosa, também está começando a se envolver nessa questão dos juros aí, pelo que eu percebi o dele, é a influência do Instituto Borborema ali. Então, gente, assim, é o que a gente tem pensado aí para frente. Agora, o que seria a Radinha Libre? Seria tudo isso, envolvido com mais pessoas,
Quem sabe trazer gente que a gente ainda não conhece, né? Quanta pessoa legal, quantas pessoas interessantes. Eu conheci ali em 2020 e depois em 2021. E aí teve todo esse rompimento, né, com a direita, essa maluquice toda, que eu digo que eu me tornei um cara independente, assim, que é isso que eu estava falando, né, desse comportamento de escolha livre, de você não estar encaixotado. Isso não quer dizer libertinagem, muito pelo contrário, é um negócio muito mais sujeito a Deus, que é um poder muito mais forte, do que um maluco livre aí falando qualquer coisa. Então não é uma escola de pensamento que eu estou criando de jeito nenhum, gente. É o que eu estou vendo que as pessoas que estão dizendo as coisas que fazem mais sentido, que estão realmente conseguindo entender esse jogo da nova ordem mundial, porque, mano, o pessoal da direita está falando umas maluquices. Tá aí, o Elon Musk. Nossa, é um libertador, o cara é um libertário, tá a favor do Brasil. Aí eu vi um mané, que é o Marcelo Rossi lá. Eu sei que tem até muita gente que gosta dele e vai ficar ofendido que eu chamei ele de mané. É ao vivo, né, aquilo que eu falei. E aí ele falou assim, não, gente, tem os BRICS vão fazer frente contra o sistema globalista, tal e tal. Até faz algum sentido, mas assim, os BRICS, pode-se dizer que é o comunismo, tá? Que é Índia e China. Depois vem o Brasil muito menorzinho, né? Porque o pessoal fica endeusando o Bolsonaro como se ele fosse super poderoso, influente. Não é, não é. Quem que é o Bolsonaro perto de Xi Jinping, perto do Putin? Ele não é ninguém. Até a postura dele é muito mais subalterna do que a desses dois. Esses dois vão lá e não estão nem aí. Entra com o pé na porta e faz. Já o Bolsonaro a gente está vendo, né? Ele fala, mas faz de forma submissa depois. Ele reclama, mas faz. Então aí o Marcelo Rossi falando assim, eu sei que vocês estão me cobrando, que eu estou falando dos BRICS, né, que é Brasil, Índia, Rússia, China e América do Sul, e a África do Sul. E a África do Sul não está fazendo nada. Olha, mas vocês não perceberam que o Elon Musk, ele é sul-africano. Então ele tá dentro dos BRICS. Eu falei, cara, eu não tô acreditando que esse cara tá falando isso. Do tamanho que ele tem, do tanto de seguidores que ele tem. Aí ele fica falando que tem ali amigos dentro do exército. Tá, é amigo de algum general? De algum general? Não. Porque os generais são todos maçons positivistas. Se for, aí é pior ainda. É melhor que não seja amigo mesmo. Mas aí fica falando essas questões. E aí ele junta. Ele pega a parte dos financistas internacionais, explica que é um clã, são famílias. E aí ele mistura com essa maluquice de que os militares brasileiros vão salvar o mundo. Ah, não dá, velho. Enfim, então pra passar essas coisas precisa de tempo. Tá aí, seria uma parte do nosso programa. A minha página de Telegram, que se chama Por Dentro do Bunker, eu já criei ela inspirada porque eu ia bombar ela para enfiar ela dentro do Radinha Livre, que tá rolando no YouTube e nas outras plataformas e no próprio aplicativo. Aí acabou que ficou lá e é o tema que de fato eu mais me interesso, né? Todas essas questões aqui que a gente está falando. Aí eu direcionei para lá. Então, o pessoal que gosta disso, eu também falo disso lá. Falo disso nos meus perfis de Facebook, né? O Adriano Fonseca e Dri Libre, que a gente fica alternando aí conforme vai sendo bloqueado. Aqui no Radinha Livre eu estou usando pouco, por quê? Porque quando eu faço um post aqui, cara, não tem audiência nenhuma. Não é entregue para ninguém vê. Apesar daqui ter 5.300 seguidores, tô olhando aqui para a página, 5.300 seguidores. A entrega dela é muito baixa, porque a gente já foi bloqueado muitas vezes, né, durante o nosso trabalho aí contra a epidemia e contra a desinformação da epidemia, e aí ficou quase sem relevância. Aí eu abri aqui, falei, como eu vou falar de Radinha Livre, eu vou abrir aqui, aí eu capturo esse vídeo e jogo lá no canal do YouTube. Então, pessoal, eu vou criar uma forma de doação para quem quiser se interessar, conforme for gostando do nosso conteúdo. Nunca que vai ser cobrado por nada, sempre será livre, nunca vai ter o clube de membros, nunca vai ter a sala fechada, o grupo especial do Telegram. Isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Pelo menos não de forma paga. Tá? E aí eu vou criar um e-mail radinhalibre@gmail, alguma coisa assim, ou Hotmail, sei lá qual plataforma tá mais fácil.
E para quem quiser encaminhar alguma doação de Pix. Eu estava num processo seletivo de uma empresa aqui, multinacional e tal, no meu perfil. E aí, sei lá, eu tive a impressão que eu e os outros colegas que estávamos disputando a vaga, né, todos nós fomos tidos como inaptos pelo exame médico, então eu acho que teve algum problema ali, não posso reclamar. Então agora eu estou realmente sem carro para poder fazer Uber, sem trabalho, e eu estou com uma hérnia de disco, um princípio de hérnia de disco nas costas, que até me deixou muito preocupado, mas assim, foi depois do exame médico. Então não foi essa a questão, eles não contrataram ninguém mesmo, infelizmente, fazer o quê? Então, pessoal, assim, eu estou com muito tempo livre para poder trabalhar nesse projeto, mas não tenho o equipamento necessário para poder fazer isso. Então eu vou dentro aqui do celular mesmo e me virando. A gente vai terminar essa série da economia secreta, junto com essas aqui que eu estou mencionando. Eu acho que provavelmente vai ficar vídeo em cima do outro e a pessoa vai seguir as playlists que ela quiser, porque eu não vou conseguir fazer uma pancada inteira sobre comportamento, uma pancada inteira sobre analistas, uma pancada inteira sobre a dívida pública, que é um tema dificílimo que eu ainda não sei se eu vou abordar, porque ele é difícil mesmo. A economia secreta aí, essa questão dos Rothschild, dos Rockefeller, dos Médici, do Vaticano, tudo está envolvido com o Banco da Reforma Protestante. Então é uma parte de historiografia bem legal, eu gosto, que a gente não precisa se apegar muito, então ela flui muito fácil. Essa da dívida da Fatorella, ela é muito técnica, tá? Então eu estou acompanhando já há algum tempo o trabalho dela, estudando o material dela, mas não é fácil, tem que ter uma didática muito boa. Se você se perde, não é fácil voltar. Então, como aqui eu não sou formado nisso, eu não sou formado em nada, eu sou mecânico de manutenção, tenho cursos técnicos da minha área, nada mais do que isso. A gente faz porque gosta e porque quer um Brasil melhor. Tá bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar. Obrigado por quem ficou, por quem acompanhou. Lembrando que isso aqui vai estar no nosso canal do YouTube, Radinha Libre. É só se inscrever lá, tá? Ajuda a gente. Eu nem vou pedir para compartilhar isso, porque não tem informação, não tem captação, não tem. É apenas para quem gosta do nosso trabalho, já conhece aí a Radinha Libre, os amigos que de vez em quando aparecem nas lives aqui. Gosta desse tipo de opinião, gosta desse tipo de conteúdo, das nossas análises. Então esse vídeo é focado mais para você mesmo que está com a gente e a quem eu agradeço demais a sua audiência. Cara, eu tenho recebido alguns poucos comentários ali nos vídeos do YouTube, mas assim, teve um cara esses dias que falou: nossa, eu aprendi mais de economia só nesse vídeo seu do que em 3 anos seguindo o Primo Rico. Aí eu falei, cara, obrigado, fico lisonjeado de mesmo, que é um investidor, inclusive, tem perfil de investidor. Mas esses gurus aí, eles mais nos diversionam, nos jogam para o outro lado, fazem a gente sair do caminho do que nos dar um caminho. E quando eles nos dão algum caminho, eles nos viciam nesse caminho. Eles nos condicionam a ficar obedecendo os passos e as ordens. E é poderoso o negócio, né? Porque são técnicas aí milenares não é de doutrinação, de manipulação. E eu vou ter, eu esqueci de falar isso, esses gurus aí do autoconhecimento, esses gurus aí do desenvolvimento pessoal, né? Esses caras que te fazem ficar produtivo. Uns caras que te fazem, na verdade, focar menos na família, focar menos na sua família maior, né? Não é só o seu núcleo familiar ali da sua casa, a sua família expandida. Fazem abandonar você muito facilmente temas espirituais. Cara, é um negócio demoníaco, sabe? Aqui tem um cara que o cara inclusive ele chegou a ser pastor, cara, que é o Napoleão Hill. Mano, a história do Napoleão Hill, o cara é um golpista a vida toda, desde criança o cara era um golpista. E ele é usado aí até dentro de igreja. A gente vê o pessoal citando Napoleão Hill dentro de igreja. Não, eu vou ajudar o pastor a organizar a igreja. Tem até empresa disso agora. Ajudar o padre a organizar a empresa. E aí você vai ver o material do cara é Napoleão Hill, velho. É um golpista demoníaco.
Então a gente vai falar disso também, desse desenvolvimento, pessoal, desenvolvimento pessoal aí. É o que tem aí pela frente, eu não sei a ordem do que virá. Estou pedindo para Deus que Ele fale ao meu coração para que o negócio seja fluido. Né? A audiência já é baixa, você já está aí. Tem um monte de gente de milhões de seguidores aí, gente que tem estúdio, gente que tem equipes, que tem gente para escrever a pauta, tem analistas, e o cara apenas ele coloca o carisma daquilo ali, entrega para você e fica um material bom. Né? Por exemplo, o próprio pessoal da Brasil Paralelo deve estar rolando alguma live agora da Brasil Paralelo que você não está assistindo para estar me assistindo. Então eu fico muito feliz. Então, para que isso seja realmente sempre um encontro legal entre eu e você, eu estou pedindo a Deus para que Ele inspire, porque assim, falta equipamento, falta condição, falta um monte de coisa. Falta até, eu diria que falta até um pouco de alegria, porque assim, quando você está numa briga, meu querido, quando a fase é de vale na vida, sabe? Não é de montanha, você está no vale, você está na prova, você está na dificuldade, não é fácil. E eu não estou falando só financeiro, não. Minha vida está um perereco. Mas eu sinto sempre, eu tô vendo algum tema e eu já tô ali, puxa, cara, eu podia analisar isso junto a isso, com o que aquele cara fala, esse cara fala, aquele livro mencionou e tal, e eu já sei de uma fonte, me lembra aquele filme, me lembra... E aí daqui a pouco eu tô montando um negócio na minha cabeça e isso acontece o dia todo. Então eu falo, cara, Deus tem alguma coisa com isso. Então vai que isso aqui vire uma empresa, vai que isso aqui vire uma rádio de verdade, vai que... Então, estou compartilhando com vocês o que quando você vê ali Radinha Livre, mas por que o cara não põe o nome dele? Porque foi assim, né? Para quem chegou depois, tem toda essa história, era para ter sido uma rádio, aconteceu o que aconteceu e vamos tentar de novo. Se Deus tiver alguma coisa com isso, vai para frente. Se não for, vai ser mais um canalzinho que vai ter desaparecido e vai ter sido um imenso prazer para mim ter conhecido você e eu vou ficar honrado para sempre por alguns meses ter tido a sua companhia. Se não, nós vamos junto e aí a gente cresce junto se for para crescer, tá bom? Deus abençoe vocês, pessoal, de todo o coração.